Assim pensa a gente rica, e você não. E se tudo o que te ensinaram sobre dinheiro foi criado para te manter pobre? Dizem que o sucesso é questão de sorte. Dizem que quem chegou lá nasceu no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Mas enquanto dizem isso, continuam exatamente no mesmo lugar de sempre, e quem escuta, acredita. Acredita porque é confortável, porque o livra de responsabilidade. Mas essa crença, essa mentira mascarada de sabedoria popular, é a prisão mais perigosa já construída para a mente humana. A gente rica não pensa como você. Não porque sejam melhores, mas porque aprenderam a escapar dessa cela invisível chamada conformidade. Descobriram o segredo mais profundo que a maioria jamais compreenderá. A mente chega primeiro e a realidade segue depois. Wallace T. Wattles escreveu, há mais de um século, que não se trata de trabalhar duro, mas de pensar de um certo modo. Andrew Carnegie transformou a própria mente antes de transformar o aço. Lincoln decidiu quem era por dentro, antes de liderar uma nação. Earl Nightingale declarou que nos tornamos aquilo que pensamos a maior parte do tempo. Eu também descobri o mesmo em cada milionário que entrevistou. O sucesso não era acidente, era uma atitude mental organizada. Mas hoje, aqui, com você, faremos mais que entender essa ideia. Vamos arrancar os alicerces que separam a gente rica de todos os outros. Não quero que você escute como um simples discurso. Quero que você sinta como um despertar. Porque toda mudança começa com um terremoto interno. Um desconforto tão profundo que obriga você a se mover, a enxergar além do que sempre acreditou. A questionar, a desafiar e então renascer. Ser pobre de mente é diferente de não ter dinheiro. A pobreza mental é obedecer à voz que diz, assim está bom. É suficiente. Você não merece mais. É essa voz que sussurra quando você vê alguém prosperar. Teve sorte. Alguém ajudou. Isso não é para mim. Mas escute, a gente rica não pensa em limites. Pensa em possibilidades. Não pergunta por que eu. Pergunta, por que ainda não? Vivem, respiram e caminham com um fogo interno que nunca se apaga. Um fogo alimentado por propósito, ambição, disciplina e fé. Fé em si mesmos. Fé em sua visão. Fé no invisível. Hill chamou isso de a semente do desejo. Aquela chama que nasce quando você se permite sonhar sem pedir permissão. Quando você se compromete com algo que os outros chamam de impossível, quando decide que sua vida, sua verdadeira vida começa onde todas as desculpas terminam. E isso nos leva ao primeiro princípio. A mente é a fábrica do seu destino. Tudo que é real começou primeiro como ideia. A cadeira onde você se senta, o prédio à sua frente, o aparelho no qual escuta estas palavras, nada existia. Até que um pensamento, apenas um pensamento o imaginou possível. Agora pergunte-se, o que você está imaginando? Escassez, medo ou grandeza? Porque o universo não te dá o que você quer, te dá o que você é. A gente rica é rica primeiro por dentro. Cultiva imagens de abundância, de sucesso, de expansão. Sente a riqueza antes de vê-la manifestada. E esse estado interno se torna um ímã. Um ímã que atrai recursos, oportunidades, pessoas, ideias. Não é magia, é intenção organizada. O que você pensa em silêncio se torna sua realidade em voz alta. Mas pensar não é sonhar sem agir. Não, essa é outra armadilha. A maioria acredita que basta desejar e fica esperando o momento ideal, o plano perfeito, a coragem definitiva. A gente rica se move, age, cai, se levanta, aprende, ajusta, insiste. Eles entenderam uma verdade dura, simples e absoluta. A ação imperfeita sempre vence a inação perfeita. Um passo pequeno hoje vale mais que 1000 sonhos empacados amanhã. Cada erro é um professor, cada obstáculo uma porta disfarçada. James Allen dizia, as pessoas não atraem o que querem, atraem o que são.
E a gente se torna o que é através do hábito de repetir, dia após dia, aquilo que nos aproxima da visão. Enquanto muitos esperam sentir vontade, quem prospera se torna a pessoa capaz de sustentar essa prosperidade. Por isso, riqueza verdadeira não começa com o bolso cheio, mas com o coração decidido, mente disciplinada, espírito alinhado. E é aqui que quase todos param, porque a disciplina é a fronteira, o limite onde os sonhadores ficam para trás e os criadores avançam. O comum idolatra a motivação. O rico se ancora na disciplina. A motivação é um fósforo. Acende rápido, apaga rápido. A disciplina é fogo eterno. Disciplina para dizer não ao que distrai. Disciplina para sustentar a visão quando nada parece funcionar. Disciplina para trabalhar no silêncio quando ninguém vê, ninguém aplaude. É aqui que o mundo se divide. Os que querem resultados e os que estão dispostos a se transformar, porque só quem se transforma por dentro consegue sustentar uma realidade maior por fora. O que acontece quando você dá dinheiro a quem não mudou por dentro? A pessoa perde, desperdiça, rejeita inconscientemente, porque a mente sempre retorna ao que conhece, ao que acredita merecer. Por isso, a riqueza é processo interior antes de ser resultado exterior. Enquanto sua mente não for rica, sua vida não será. A maioria vive presa não pela falta de oportunidades, mas pela falta de clareza. Porque clareza é poder. Sem clareza, sua energia se dispersa. Com clareza, ela atravessa paredes. Os ricos não têm mais horas no dia. Eles têm mais foco. Enquanto muitos correm em círculos, eles avançam em linha reta. Hill descobriu que cada pessoa extraordinária tinha uma característica inegociável. Sabia exatamente o que queria. Não mais ou menos. Não algo melhor. Mas exatamente o que. Esse nível de definição interna é como uma bússola, capaz de encontrar o norte mesmo em tempestade. Sem ela, qualquer vento te desvia. Com ela, cada passo te aproxima. E então, algo profundo acontece. Quando você se torna claro sobre seu destino, o mundo, de formas invisíveis, começa a se reorganizar para te ajudar a chegar. Pessoas, ideias e portas antes fechadas começam a se abrir. Não por magia, mas porque sua mente deixou de se distrair e começou a filtrar tudo o que não pertence à sua visão. Você se torna seletivo, se torna estratégico, se torna um imã. A gente rica pensa grande, porque entende que pensar pequeno não economiza energia, apenas limita a expansão. Sonhar grande não custa mais do que sonhar pequeno, mas o retorno é infinitamente maior. Perguntaram a Carnegie como ele ousou construir um império do aço, quando era apenas um imigrante pobre da Escócia. Carnegie respondeu: porque ninguém me disse que eu não podia. Aí está o segredo. O mundo te diz que você não pode. A sociedade te diz que você não pode. Mas o único não posso capaz de destruir seu destino é aquele que você aceita como verdade. Vivemos em um mundo onde é mais fácil acreditar na escassez do que na abundância. Mas desde os tempos de James Allen, uma verdade ecoa como lei universal. A abundância é o estado natural do universo. Observe a natureza. Uma árvore dá milhares de frutos. Um campo nutre cidades. Uma ideia transforma civilizações. A escassez é criação humana, não condição da vida. Por isso, quando você treina sua mente para ver abundância, sentir abundância, esperar abundância, o mundo responde na mesma frequência. Não é pensamento vazio, é pensamento alinhado. Mas nada floresce se a semente é plantada em solo infértil. O solo mais fértil do sucesso são suas crenças. Suas crenças definem seu comportamento. Seu comportamento define seus resultados. Seus resultados reforçam suas crenças. Esse ciclo, se programado para a escassez,
te aprisiona. Se programado para a riqueza, te liberta. A gente rica não evita o fracasso, ela o estuda, o usa, o integra. A mentalidade pobre reage ao fracasso como sentença. A mentalidade rica enxerga a mensagem: você falhou. E daí? Acabou? Não. Começou algo melhor. Edison falhou milhares de vezes. Antes de criar a lâmpada. Milhares. Se eu te pedisse para falhar milhares de vezes, antes de alcançar algo grande, você continuaria? Aí está a diferença. Quem desiste cedo, duvida do resultado. Quem persiste, já o enxergou na mente. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. A maioria quer segurança, mas segurança é ilusão. Nada é permanente, nada é garantido. A diferença é que a gente rica entende que tentar evitar riscos é o maior risco de todos. Porque aquilo que você evita hoje vai te cobrar amanhã. A vida recompensa quem se move, quem se adapta, quem se expande. Lincoln perdeu eleições antes de ganhar a presidência. Carnegie foi rejeitado antes de ser investido. Hill foi ridicularizado antes de ser estudado por milhões. Nada grande nasce sem resistência. Nada valioso chega sem desafio. Cada desafio te pergunta: você quer isso de verdade? E sua resposta decide se você avança ou permanece onde está. A gente rica sabe que visão sem ação é fantasia, mas ação sem visão é ruído. Por isso, organizam a vida ao redor da visão. Não organizam a visão ao redor da vida. Se veem obstáculos, atravessam. Se veem limites, reinventam. Se veem problemas, enxergam oportunidades onde outros veem muros. Por quê? Porque treinaram a mente para não fugir. A maioria pergunta: e se eu fracassar? A gente rica pergunta: e se eu vencer? Sim, existe medo de vencer. O medo de se tornar alguém novo, maior, mais responsável, mais comprometido. Mas a vida não recompensa quem resiste ao crescimento. Recompensa quem decide se expandir sem pedir permissão. E essa expansão começa com uma verdade brutal: ninguém virá te salvar. Essa é a melhor notícia de todas, porque significa que seu destino está nas suas mãos, não nas mãos de outro. Quando você aceita isso, a dependência morre, a desculpa se dissolve, o poder volta para você. Hill escreveu que o maior inimigo da humanidade é a falta de decisão, essa morna indecisão que deixa alguém flutuando entre desejo e medo. Mas quando você decide de verdade, o universo se move. Não porque você é favorito, mas porque finalmente tomou o volante. Portas não se abrem por acaso. Elas se abrem por convicção. Para essa jornada, você precisará cultivar uma qualidade desprezada por muitos: disciplina emocional. Controlar a mente quando o mundo grita caos. Controlar a atitude quando a tempestade parece interminável. Controlar o foco quando distrações chamam pelo seu nome. Essa habilidade, não talento, não contatos, não sorte, é a base dos impérios. Earl Nightingale afirmou: a diferença entre os bem-sucedidos e o resto não está no que fazem ocasionalmente, mas no que fazem consistentemente. É fácil trabalhar quando há motivação. Extraordinário é trabalhar quando não há. Quando nada funciona, quando ninguém reconhece, quando o vento sopra contra. Esse é o momento que te define, que decide se seus sonhos são desejos ou decisões. A gente rica protege sua energia como um tesouro. Sabe que tudo aquilo que você permite entrar na mente cresce dentro de você. Por isso escolhem seus círculos, porque entendem que seu ambiente é o espelho do seu futuro. Se você vive cercado de escassez mental, se tornar abundante será heróico.
não impossível, mas heróico. Por isso, cada pessoa de sucesso busca ambientes onde a grandeza não seja exceção, mas regra. Eu o chamava de o cérebro por trás de tudo, essa força coletiva que nasce quando duas ou mais mentes se unem com um propósito em comum. Você não precisa caminhar sozinho, mas precisa escolher bem. Com quem caminha, caminhe com sonhadores e você sonhará. Caminhe com criadores e você criará. Caminhe com vencedores e você vencerá. Toda relação, toda conversa é um investimento ou um custo, mas preste atenção, porque se entender isso, seu mundo muda. A riqueza só chega quando você está preparado para sustentar LA. Não antes, não depois, no momento exato em que você se torna seu equivalente. A vida nunca te dará algo para o qual você não esteja preparado por dentro. Por isso, crescer é obrigatório. Expandir é essencial. Primeiro você se torna, depois recebe. Essa é a ordem, e se você respeitar, nada será impossível. Há um momento decisivo na jornada rumo à riqueza em que a balança muda de lado. Um ponto quase invisível para o mundo exterior, mas imenso para quem o vive. O instante em que você deixa de perseguir e começa a atrair. Não porque se senta para esperar, mas porque passa a vibrar na mesma frequência daquilo que deseja. É difícil explicar com palavras, mas fácil reconhecer quando acontece. É quando suas ações deixam de parecer forçadas, quando sua disciplina se torna natural e sua visão deixa de ser desejo, para se transformar em identidade. Essa é a metamorfose interior de quem deixa de ser espectador e passa a ser arquiteto. Mas antes de chegar lá, é preciso aprender a silenciar o ruído do mundo, porque lá fora existem vozes por todos os lados, dispostas a te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. A gente rica escuta, mas não obedece. Não segue opinião popular, segue convicção interior. Quando entrevistei os homens mais influentes da minha época, descobriu que todos tinham uma característica em comum. Eram guiados pela própria bússola interna. Por isso, quando o mundo dizia é impossível, eles respondiam com ação. Quando outros duvidavam, eles avançavam. Eles não buscavam aprovação, buscavam realização. E a realização nunca nasce do conformismo. Imagine por um momento que você fosse capaz de sustentar uma única ideia na mente, até transformá-la em realidade, sem permitir que medo, dúvida, inveja ou pressa a diluíssem. Sabe o que aconteceria? Sua vida mudaria? Não talvez, não possivelmente, inevitavelmente, porque concentração é poder, e poder, bem aplicado, abre mundos. Os ricos dominam essa concentração, a capacidade de ignorar o que não importa e cultivar apenas o que importa. Enquanto muitos fazem 1000 coisas sem direção, eles fazem poucas, mas com intenção. E essa intenção persistente, clara, disciplinada, acaba moldando a realidade. Mas mesmo com clareza e disciplina, a vida vai testar seu compromisso. Não apenas uma vez, mas inúmeras. Virão temporadas de aparente estagnação, onde nada parece avançar, onde o progresso é invisível. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque confundem silêncio com fracasso, ausência de movimento com derrota. Não entendem que a semente não brota no mesmo dia em que é plantada, que existem processos invisíveis trabalhando a seu favor, forças ocultas alinhando oportunidades, abrindo caminhos, treinando seu caráter. O que parece quietude é construção. A mente pobre abandona a colheita, porque não vê frutos. A mente rica segue cuidando do solo, porque conhece o ritmo da safra. Essa visão de longo prazo é um dos pilares mais profundos.
da mentalidade próspera. A mente pobre vive em ciclos curtos. Hoje, amanhã, esta semana. A mente rica vive em ciclos amplos, anos, décadas, gerações. Enquanto um busca resultados imediatos, o outro busca resultados duradouros. E essa diferença muda tudo. A visão longa dá paciência, e a paciência dá poder. Porque quem não precisa de resultados imediatos toma decisões melhores, com menos ansiedade e mais perspectiva. E nesse espaço, entre a ação e a recompensa, é onde o caráter é forjado. Contudo, falar de riqueza sem falar de identidade é como falar de navio sem capitão. A identidade é a raiz, a realidade é o fruto. Uma pessoa que se enxerga como alguém destinado à grandeza, toma decisões diferentes, procura pessoas diferentes, aceita desafios diferentes. Não porque tenha garantias, mas porque se sente capaz. Esse sentimento profundo, interno, silencioso, é a base do sucesso. Não se compra, não se herda, não se finge. Se constrói, se treina, se escolhe. Dia após dia, decisão após decisão, sua identidade atual te trouxe até aqui, mas sua identidade futura te levará adiante. Quem você está disposto a se tornar para receber aquilo que diz querer? A gente rica investe em si mesma, não como luxo, mas como ato de sobrevivência. Sabe que sua mente é seu maior patrimônio, que quando a mente cresce, tudo cresce. Por isso lê, estuda, observa. A ignorância é cara, a preparação lucrativa. E não estudam para acumular informação. Estudam para se transformar, porque conhecimento sem ação é apenas vaidade. Mas conhecimento aplicado é poder puro. O aprendizado contínuo é o maior sinal de grandeza. Lincoln evoluía todos os dias. Carnegie evoluía todos os dias. Todos os gigantes foram aprendizes, antes de mestres. É irônico. Os que mais sabem continuam aprendendo. Os que menos sabem acreditam que já sabem tudo. E esse é o abismo invisível que separa a riqueza de mediocridade. Mas até o conhecimento é inútil sem coragem. A coragem é a faísca que acende a ação. É a força que te empurra quando o medo te paralisa. Medo de falhar, medo de perder, medo de ser julgado. Mas escute, o medo não desaparece, ele é dominado. Todos sentem medo. O rico age apesar dele. O pobre age apenas quando ele não está. E essa diferença traça destinos. Não espere coragem, seja coragem. O momento perfeito não existe. A segurança absoluta não existe. O plano garantido não existe. Existe sua decisão, sua ação, sua resiliência. Isso e nada mais. Move montanhas. Ainda assim, o caminho não é apenas força, é também flexibilidade, adaptação. A gente rica não quebra quando algo muda. Ela pivota, aprende, ajusta. Acredita, mas também escuta. Confia, mas também avalia. Não confundem teimosia com determinação. Se um caminho se fecha, buscam outro. Se o outro desaparece, criam um. Porque entendem que o sucesso é menos um destino e mais uma dança entre intenção e adaptação. Essa habilidade, mais que inteligência, é sensibilidade. Sensibilidade ao real, aos sinais. A intuição é a voz do futuro, falando no presente. E a mente rica, a honra. Mas há algo ainda mais profundo, algo que atravessa todas as etapas e, se faltar, destrói tudo. A gratidão. Gratidão não é conformismo,
é reconhecimento. Reconhecer o que você tem fortalece sua capacidade de receber mais. Sem gratidão, tudo o que você conquistar será insuficiente, porque não é o que você tem, é como você sustenta, como honra, como multiplica. A gente rica agradece, antes de receber, enquanto recebe, e depois de receber, porque a gratidão abre portas que a ambição sozinha não consegue tocar. É a chave invisível, capaz de transformar deserto em colheita, colheita em fruto, fruto em abundância. A gratidão abre a porta, sim, mas o que atravessa essa porta é o propósito. Sem propósito, a riqueza se esvazia, transforma-se em simples acumulação, em busca interminável por validação externa. Mas quando o propósito arde, quando sua razão de existir se torna clara, cada passo se torna sagrado, cada queda necessária, cada vitória compartilhada. Os ricos com propósito não perseguem dinheiro, perseguem impacto. Carnegie declarou sem hesitar: aquele que morre rico morre em desgraça, porque compreendeu que a verdadeira riqueza não está no que você guarda, mas no que entrega. Um propósito elevado te sustenta na adversidade, te guia na abundância e te protege do vazio interior, que consome aqueles que apenas acumulam. Propósito. Essa palavra que intimida tantos, porque exige olhar para dentro, exige honestidade, exige coragem, mas quando você o encontra, ou quando o escolhe, porque também se escolhe, nada volta a ser casual. Sua existência se torna mensagem, sua história se torna legado, seu sucesso, instrumento. E então surge uma verdade que poucos suportam: nem todos chegarão. Não porque não possam, mas porque nem todos estão dispostos a pagar o preço. Um preço que não se paga em dinheiro, mas em desconforto, em disciplina, em renúncias. Renunciar à mediocridade, à gratificação imediata, aos círculos que não te permitem crescer, às crenças herdadas que não te pertencem. Renunciar à sua versão antiga para se tornar alguém novo. Esse é o custo. Sem atalhos, sem desconto. E, paradoxalmente, esse preço é pequeno comparado ao custo de não mudar. O custo de olhar para trás e perceber que você podia, mas não quis, que a oportunidade estava lá, mas seu compromisso não. Esse arrependimento não cicatriza. Por isso, a gente rica pensa no longo prazo. Não age para o hoje, age para o sempre. Pensa em gerações, em ecos que sua vida deixará, quando seu corpo já não estiver. Esse pensamento torna-os maiores, mais fortes, mais humanos. A resiliência é o idioma deles. Não porque não sintam dor, mas porque a transformam em impulso. Cada queda, um treinamento. Cada perda, uma lição. Não dramatizam, não se vitimizam, observam, aprendem, continuam. A mente pobre pergunta: por que comigo? A mente rica pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa pequena diferença muda destinos. A adversidade, para a mente pobre, é sentença. Para a mente rica, é mestra. Mestra dura, sim, mas justa. Porque só quem suporta a pressão se transforma em diamante. A mente pobre pede facilidade. A mente rica pede capacidade. Ainda assim, mesmo na força, os ricos não caminham sozinhos. A verdadeira liderança não nasce do ego, nasce do serviço. O rico autêntico eleva quem está ao seu redor. Compartilha, constrói, abre portas, não teme que outros cresçam. Sabe que o sucesso não é um bolo limitado, em que mais para você significa menos para mim. O sucesso verdadeiro é expansão, multiplicação, um líder de verdade,
não acumula seguidores, cria novos líderes, porque entendeu que a grandeza não se mede pelo que controla, mas pelo que inspira. A mente pobre compete, a mente rica cria. Competição é jogo pequeno, criação é infinita, e assim, passo a passo, chegamos à verdade essencial. O que eu repetia incansavelmente: sua mente é sua maior riqueza ou sua maior pobreza. Tudo nasce ali, tudo morre ali, tudo é moldado ali. Quando você domina sua mente, o mundo exterior perde o poder de te controlar. As opiniões já não te paralisam, os medos já não te consomem, as dúvidas já não definem suas escolhas. Você se torna soberano, dono do próprio destino, arquiteto da própria realidade. A mente rica pensa em criação. O que posso construir? O que posso melhorar? O que posso transformar? A mente pobre pensa em limite. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder? Percebe a diferença? O foco, a direção, a energia. Tudo muda quando a pergunta muda. A mente rica pergunta: como avançar? A mente pobre pergunta: como evitar perder? Quem joga para não perder, já perdeu. Quem joga para vencer, já está criando. Agora escute com atenção, porque estamos chegando ao núcleo da transformação. A riqueza se torna realidade quando deixa de ser desejo e passa a ser identidade. Não se trata de dizer, quero ser rico, mas de afirmar, sou alguém que cria riqueza, e viver como essa declaração exige. Pensar como tal, agir como tal, relacionar-se como tal, escolher como tal, a cada dia, a cada instante. Essa congruência é a chave. Sustente-a tempo suficiente e o mundo se ajustará à sua nova frequência. Os outros dirão que foi sorte, foi destino, dirão que foi magia, foi alinhamento, dirão que foi privilégio, foi consequência, porque aquilo que você sustenta por dentro se manifesta por fora, sempre. E aqui chegamos a este instante em que as palavras encontram sua decisão, porque nada mudará até que você mude, nada crescerá até que você cresça, nada chegará até que você esteja pronto para receber. Mas se você decidir, se você escolher, se você agir, o mundo inteiro se tornará solo fértil. Seu passado não importa, sua origem não importa, sua condição não importa. Há pobres que se tornaram gigantes, há ricos que se tornaram nada. A diferença não estava fora, estava dentro. E hoje, esse dentro está te chamando, pedindo coragem, pedindo compromisso, pedindo verdade. Porque aí dentro já existe a ponte entre quem você foi e quem você pode se tornar. Só falta atravessar. Deixe-me te deixar com isto. A mente rica pensa, vou encontrar um caminho. A mente pobre pensa, tomara que exista um caminho. Um cria, o outro espera, um age, o outro sonha, um decide, o outro duvida. A riqueza não é dinheiro, é consciência, é caráter, é criação e começa agora, em você, na sua mente, na sua decisão. Não espere, não duvide, não permita que o mundo escreva a sua história. Pegue a caneta, redefina seu destino, reescreva seu caminho, porque, no fim, é assim que a gente rica pensa. E agora, você também. Se esta mensagem tocou você e acendeu algo dentro da sua mente, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Assim, você recebe novos conteúdos transformadores e ainda ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam prosperidade, propósito e crescimento.